E se eu te dissesse que alguém pode ser escolhido por Deus, e mesmo assim terminar completamente rejeitado por Ele? Não ignorado, não esquecido, rejeitado. Pensa nisso com calma, porque a gente cresce acreditando em algo muito simples. Se Deus está comigo, então tudo vai dar certo. Se eu fui escolhido, então o caminho vai ser seguro. Se existe um propósito, então tudo vai fazer sentido. Mas a história de Saul prova exatamente o contrário. Ela mostra que é possível começar com Deus e terminar longe dele. Ela mostra que não é o começo que define a sua vida, é o caminho. E talvez essa seja uma das histórias mais perigosas da Bíblia, porque ela não fala de alguém que nunca conheceu Deus. Ela fala de alguém que conheceu e mesmo assim se perdeu. Saul não começou mal, muito pelo contrário. Ele começou melhor do que a maioria. Antes de ser rei, ele era só mais um jovem comum, sem destaque, sem posição, sem importância aos olhos das pessoas. Ele não era alguém que chamava a atenção. Ele não era o mais preparado, não era o mais sábio, não era o mais experiente, mas Deus escolheu ele. E isso já quebra tudo o que a gente acredita, porque Deus não escolhe como o homem escolhe. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. E naquele momento, Deus vê algo em Saul, algo que ninguém mais via. Mas existe um detalhe que muda toda a história. Saul não estava pronto. Na verdade, quando chega o momento de assumir quem ele era, ele está escondido. Sim, escondido. O homem que seria rei. Escondido no meio da multidão. Como alguém foge daquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Como alguém recebe um chamado e responde com medo. E talvez essa seja a primeira conexão com você. Quantas vezes você já fez isso? Sentiu que nasceu para algo maior, mas mesmo assim se escondeu? Sentiu que tinha um propósito, mas teve medo de assumir? Saul não era fraco, mas era inseguro. E existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Fraqueza é falta de capacidade. Insegurança é falta de identidade. E Saul não sabia quem ele era. E esse foi o primeiro problema. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer situação te desestabiliza. Mesmo assim, Deus escolhe. Mesmo assim, Deus unge. Mesmo assim, Deus levanta. Porque o chamado não depende da sua perfeição, mas o que você faz depois depende da sua obediência. Quando Saul é ungido, algo muda. E não é só por fora, é por dentro. A Bíblia diz que Deus transforma o coração dele. Ele deixa de ser aquele homem inseguro e começa a agir como alguém chamado. Ele recebe autoridade, recebe direção, recebe presença. E por um tempo, tudo dá certo. Tudo. Ele vence batalhas. Ele lidera o povo. Ele cresce. E o povo olha para ele e vê um rei. Mas existe algo que ninguém percebe nesse momento. Saul estava sendo testado. Não na guerra, não na liderança, mas no coração. Porque sucesso não revela quem você é. Ele expõe quem você já era. E aos poucos, algo começa a mudar. Muito sutil, quase imperceptível, mas extremamente perigoso. Saul começa a confiar mais em si do que em Deus. E isso acontece devagar. Não é de um dia para o outro. É aos poucos, em pequenas decisões, em pequenos desvios. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo na sua vida. Você não se afasta de Deus de uma vez. Você se afasta aos poucos. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Chega um momento em que Deus dá uma instrução clara, direta, sem margem para dúvida. Era só obedecer. Mas Saul olha a situação. Ele pensa, ele analisa, ele decide fazer diferente. Ele não desobedece totalmente, ele só adapta. E isso parece pequeno, mas não é. Porque esse foi o começo da queda. Saul não perdeu tudo naquele momento, mas começou a perder. Porque existe algo que muita gente não entende. Desobediência não começa grande. Ela começa pequena. Um ajuste aqui, uma decisão ali, uma escolha aparentemente simples, mas que aos poucos vai te afastando,
E o mais perigoso é isso: você não percebe. Saul achava que estava tudo bem. Ele achava que estava fazendo o certo. Ele achava que estava equilibrando as coisas. Mas não estava, porque não existe meio termo com Deus. Ou você obedece, ou você desobedece. E Saul escolheu o meio. E o meio sempre leva para a queda. E aqui começa algo ainda mais profundo. Saul começa a perder algo que ninguém vê: o alinhamento com Deus. E isso não é visível. Por fora, tudo continua funcionando. Ele ainda é rei, ainda lidera, ainda tem poder. Mas por dentro, algo já começou a quebrar. E esse é o tipo de queda mais perigosa. Aquela que acontece por dentro, enquanto por fora parece que está tudo bem. E talvez você já tenha vivido isso, quando tudo parece normal. Mas dentro de você, algo não está certo, e você não sabe explicar. Mas sente. Saul começou a sentir isso, mas ignorou. E ignorar sinais sempre custa caro, porque Deus fala, mas quando você não ouve, o silêncio vem depois. E Saul estava caminhando, sem perceber, em direção ao silêncio. E é aqui que a história começa a ficar mais intensa, porque alguém está prestes a aparecer. Alguém que vai revelar tudo: Davi. Mas isso é só o começo do que está por vir. Davi aparece e tudo começa a mudar. Não de forma imediata, não de forma óbvia, mas de uma forma silenciosa e inevitável. Davi não chega como ameaça. Ele não tem título, não tem posição, não tem autoridade. Ele é só um jovem, um pastor de ovelhas, alguém que ninguém considerava. Mas ele carrega algo que Saul começou a perder: a presença de Deus. E isso muda tudo, porque quando alguém carrega a presença, não precisa de posição. A presença fala por si. Davi não precisava provar nada, ele apenas era. E quando ele enfrenta Golias, o impossível acontece. Um garoto vence um gigante, e naquele momento, o povo vê algo. Mas Saul também vê. E o que ele vê não é só uma vitória, é uma ameaça. Porque enquanto Davi cresce, Saul começa a diminuir. E aqui nasce algo extremamente perigoso: comparação. E comparação não é só olhar o outro, é medir o seu valor a partir do outro. E Saul começa a fazer isso. Ele começa a ouvir o povo, começa a perceber os olhares, começa a sentir a diferença. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essa frase não foi só um comentário, foi um gatilho que ativou tudo o que estava escondido dentro de Saul: insegurança, medo, orgulho. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer reconhecimento do outro te destrói. E Saul começa a se perder, não por causa de Davi, mas por causa do que estava dentro dele. E isso é importante. Davi não era o problema era Saul. Porque aquilo que te incomoda no outro, muitas vezes revela algo quebrado em você. E Saul começa a mudar. O olhar muda, as intenções mudam, as decisões mudam. Ele deixa de ver Davi como aliado e começa a ver como inimigo. E isso marca o início da queda visível, porque até então, tudo estava acontecendo por dentro. Mas agora, começa a aparecer por fora. Saul tenta matar Davi. Uma vez, ele falha. 2 vezes, ele falha de novo. Mas ele não para, porque quando o coração está fora do lugar, as ações seguem o mesmo caminho. E Saul agora é dominado por algo que antes não existia nele: obsessão. Ele não consegue parar, ele não consegue descansar, ele não consegue confiar, porque ele perdeu algo essencial: a paz. E sem paz, qualquer pensamento vira ameaça, qualquer situação vira perigo, qualquer pessoa vira inimigo. E Saul começa a viver em constante tensão. Ele olha para Davi e vê alguém que está tomando o lugar dele. Mas na verdade, Davi não estava tirando nada, Saul estava perdendo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque quando alguém tira algo de você, você reage. Mas quando você perde,
é consequência. E Saul estava colhendo decisões, colhendo atitudes, colhendo desobediências. E isso começa a consumir ele. Ele perde o controle emocional. Tem momentos de raiva extrema, momentos de desespero, momentos de confusão. Ele não é mais o mesmo. O homem que começou humilde, agora é dominado pelo orgulho. O homem que começou com Deus, agora luta contra o plano de Deus. E isso é o ponto mais perigoso de todos, porque não existe nada mais destrutivo do que lutar contra aquilo que Deus está fazendo. E Saul não percebe isso. Ele acredita que está se defendendo, mas na verdade está se destruindo. E quanto mais ele tenta controlar, mais ele perde o controle. Quanto mais ele tenta segurar, mais tudo escapa. Porque quando Deus decide mover algo, não existe força humana que impeça. E Saul começa a perceber isso, mas já é tarde. Ele já perdeu o coração. E quando você perde o coração, todo o resto vem depois. E mesmo assim, ele continua sendo rei. E isso é assustador, porque mostra que é possível continuar na posição, mesmo estando completamente fora do propósito. Saul ainda tinha poder, ainda tinha autoridade, ainda tinha a aparência de rei, mas não tinha mais a presença. E sem presença, tudo vira peso. O trono vira pressão, a liderança vira medo, a responsabilidade vira desespero. E Saul começa a se afundar, cada vez mais. Ele vive perseguindo Davi, dias, meses, talvez anos. E enquanto ele corre atrás de Davi, ele se afasta cada vez mais de Deus. E isso revela algo muito forte. Quando você começa a perseguir pessoas, é porque já perdeu o propósito. Porque quem está alinhado com Deus não perde tempo com isso. Mas Saul perdeu, e perdeu muito mais do que percebeu. Ele perdeu a paz, perdeu a clareza, perdeu a direção. E o pior, perdeu a sensibilidade espiritual. E quando você perde isso, você já está em queda livre. E o mais assustador é isso. Ele ainda não tinha perdido tudo, mas já não tinha mais o essencial. E isso prepara o terreno para o colapso. Porque toda queda tem um momento final. Um momento onde tudo desmorona. E Saul está chegando lá, sem perceber, sem entender, mas inevitavelmente, chegando. Chega um momento em que Saul percebe, não de forma clara, não de forma completa, mas ele sente. Algo não está certo. Ele já não é mais o mesmo. A paz desapareceu. A clareza sumiu. A segurança virou medo. E então, ele faz o que qualquer pessoa faria. Ele tenta buscar Deus. Ele tenta ouvir. Tenta entender. Tenta encontrar uma resposta. Mas dessa vez, é diferente. Deus não responde. Silêncio. E esse silêncio é uma das coisas mais pesadas que alguém pode experimentar. Porque não é só ausência de resposta. É ausência de direção. É ausência de presença. E quando você perde isso, tudo fica confuso. Saul tenta novamente. Nada. Ele insiste. Nada. E aqui está um ponto que muita gente não entende. O silêncio de Deus não começa do nada. Ele é resultado. Resultado de decisões. Resultado de caminhos. Resultado de escolhas repetidas. Saul não chegou nesse ponto de uma vez. Ele foi caminhando até aqui, passo por passo, decisão por decisão. E agora, ele está sozinho. E o desespero começa a crescer. Porque quando você perde a direção de Deus, você tenta encontrar direção em qualquer lugar. E Saul faz exatamente isso. Ele procura resposta, onde nunca deveria procurar. Ele ultrapassa um limite. Ele tenta resolver no natural, o que só Deus poderia resolver. E aqui, não é mais apenas erro, é consequência. Consequência de um coração que se afastou. Consequência de uma vida desalinhada. Consequência de escolhas ignoradas. E isso pesa, porque nesse momento, Saul não está mais perdido. Ele está em colapso. E o colapso não é só externo, é interno. A mente está confusa. O coração está pesado, a alma está cansada, e isso reflete em tudo. Ele já não confia,
já não descansa, já não tem paz. E talvez essa seja a parte mais real da história. Porque isso acontece com muita gente. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro está desmoronando e ninguém vê. Mas você sente, Saul sentia isso, mas já não sabia como voltar. E esse é o perigo de se afastar aos poucos. Você vai, até chegar num ponto onde não sabe mais o caminho de volta. E Saul chega nesse ponto. O homem que começou escolhido, agora está completamente perdido. O homem que começou com direção, agora vive no vazio. O homem que começou com Deus, agora não consegue mais ouvir Deus. E isso é pesado, muito pesado, porque mostra que não é só sobre começar, é sobre permanecer. Saul teve tudo: chamado, unção, posição, presença, mas perdeu. E perdeu não porque alguém tirou, perdeu porque se afastou. E isso muda tudo, porque a maior perda não é quando alguém tira algo de você, é quando você perde por causa das suas próprias escolhas. E Saul foi perdendo, devagar, sem perceber, até não sobrar mais nada. E então chega o fim, um fim triste, um fim pesado, um fim que poderia ter sido diferente, mas não foi. E isso deixa uma pergunta que incomoda: como alguém começa tão bem e termina tão mal? E a resposta continua sendo a mesma: pequenas desobediências levam a grandes quedas, pequenas decisões levam a grandes consequências, pequenos desvios levam a grandes distâncias. E talvez essa história não seja só sobre Saul, talvez seja sobre você, porque ninguém se perde de uma vez. A gente vai se perdendo, aos poucos, nas pequenas escolhas, nos pequenos ajustes, nas pequenas desculpas. E quando percebe, já está longe. Mas existe algo importante aqui: ainda dá tempo. Enquanto você está ouvindo isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de alinhar. Ainda dá tempo de obedecer. Porque Deus não procura perfeição. Ele procura um coração disponível, mas um coração disposto a obedecer. E talvez essa seja a mensagem mais importante dessa história. Não basta começar com Deus, é preciso permanecer. Não basta ser escolhido, é preciso obedecer. Não basta ter chamado, é preciso ter caráter. Então deixa eu te fazer uma pergunta, sem filtro, sem desculpa, sem justificativa. Você está obedecendo ou só fazendo do seu jeito? Porque essa resposta define o seu futuro. Se essa mensagem falou com você, comenta: eu quero permanecer.